Você já pensou em fazer um intercâmbio, mas acho que não tem mais idade para viver essa experiência? Então você precisa assistir o episódio de hoje. Olá, pessoal. Eu sou o Caio Corraine e estamos começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Cada vez mais, profissionais acima dos 30 anos têm embarcado em jornadas internacionais para conhecer diferentes culturas, ampliar a rede de contatos, o conhecimento técnico ou desenvolver novas aptidões. Para falar sobre as vantagens e desafios de um intercâmbio profissional, eu vou falar com a Adriana Gomes, coordenadora nacional de carreira e mercado da ESPM, e a Michele Corrêa Lima, gerente de internacionalização da ESPM. Adriana e Michele, sejam muito bem-vindas ao Lifelong Cast. Muitíssimo obrigado por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Caio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui com você. E, queridas, vamos começar então falando sobre o intercâmbio profissional. Michele, por gentileza, quais são as diferenças de um intercâmbio considerado tradicional para esse profissional? Essa questão de troca de cultura, essa questão também de estabelecer um maior contato com a língua. Como que são as diferenças aí para que a gente possa falar para a nossa audiência? Claro. Bom, dentro do intercâmbio acadêmico, a diferença principal é que ele está ali se preparando e desenvolvendo competências mais técnicas e dentro de sala de aula, né? O conhecimento dentro de sala de aula, além das competências culturais, pelo país que ele está ali envolvido, né? A imersão que ele faz na cultura daquele país. E isso também é uma similaridade com o intercâmbio profissional, né? Porque ele vai estar num outro país, ele também vai lidar com outras culturas, né? Então, isso é uma similaridade. Mas o intercâmbio profissional, ele é focado naquelas competências dentro da empresa, as competências profissionais. Então, essa é a principal diferença, né? Então, ele vai lidar com desafios ali de negócios dentro da empresa. Então, isso é muito diferente do que uma competência acadêmica. E o intercâmbio profissional, queria saber de você, Adriana, ele sempre tem que estar ligado efetivamente a um emprego que a pessoa está envolvida com uma empresa internacional e aí a empresa fala, não, agora você vai passar X tempo na nossa filial em outro país para justamente aprender, né, a maneira com que a gente tem de fazer as coisas, ou há algumas outras oportunidades nesse sentido? Bom, geralmente quando a empresa determina esse intercâmbio em outra unidade, numa filial e tudo mais, a ideia é que ele amplie o conhecimento da cultura da organização e as suas competências técnicas, né? Então, ele não vai a passeio. Sim. Ele vai com a missão de entender, ampliar esse conhecimento do funcionamento do negócio, do business mesmo, e aprofundar e ampliar as competências técnicas, né? Dificilmente alguém vai sem experiência trabalhar numa outra unidade, zero, não conhece nada e vai. Não é impossível, mas não é comum, porque é um investimento alto que a empresa faz num potencial, né? Para que essa pessoa tenha condições, inclusive, de ascender profissionalmente dentro da organização. E justamente, Adriana, como que esse tipo de experiência ele pode impulsionar a carreira de uma pessoa, né? Que tipo de, efetivamente, aí, de vantagem que o intercâmbio profissional ele tem? Justamente, a ampliação do network, né? Então, ampliar a rede de relacionamento e dentro da organização, a percepção mesmo do negócio saindo, porque assim, quando a pessoa tem uma experiência local, ela vive aquela realidade, um pouco do que a Michele acabou de falar. Então, na medida em que ela tem essa experiência em outro país, e a Michele lembrou muito bem que é muito diferente você estar numa multinacional americana na América e de estar numa empresa multinacional americana em qualquer outra parte do mundo, porque a cultura local ela vai permeando os negócios. Então, além do idioma, que fatalmente você vai aprimorar, a questão da cultura do próprio negócio e a cultura do país, né? Então, é uma oportunidade muito legal de você expandir realmente os seus horizontes e ampliar a sua rede de relacionamento. Exatamente.
E quais que são os principais desafios de fazer esse intercâmbio, né? Vocês têm algumas dicas de como, né, lidar com imprevistos e superar aí possíveis dificuldades em outro país? Queria começar contigo, Michele. Claro, temos. Primeira palavra, acho que a Adri vai concordar comigo, é planejamento, né? Então, se planejar, buscar informações com antecedência, né? Aqui, a gente, dentro da SPM, a gente tem, né, uma área que oferece ali, mas mais do que o International Office que oferece as oportunidades desses intercâmbios, existe a área de carreiras e a gente está sempre muito junto, a gente trabalha nessa união, né? Então, eu não tenho ideia, por exemplo, o estudante não tem ideia para onde ir, qual o intercâmbio ideal que ele possa escolher. Faça primeiro uma entrevista, normalmente o que a gente indica. Primeiro, faça uma entrevista, conversa com alguém lá do Carreiras para entender um pouquinho o que você está buscando, né? Para onde você deve ir, para ele ir com um encaminhamento. Né? Após isso, é o planejamento mesmo, conhecer um pouquinho antes sobre o que é lá no país, alinhar expectativas, né? Porque sair daqui imaginando que as coisas vão ser de um jeito lá, então você conhecendo com antecedência a cultura, o local, a empresa para a qual você vai, porque existe a cultura local, né, do país, como a gente já falou aqui, e a cultura também da empresa, e isso você consegue buscar informações com antecedência. Então, quanto mais planejado, é o ideal. E aí, quando a gente fala nos BOs, né, a gente está falando de clima, Sim, né? Então, o clima muito importante. as pessoas falam, ai, que lindo a neve, a neve, a neve. Quando chega lá, que ódio da Escolhe ir no neve. segundo semestre. Que ódio da neve, Aguento escorreguei na mais neve, menos 20. É muito frio, eu não me Exato. adapto. Distância da família. Então, tem pessoas que falam assim, não, quero ir. E aí você vê, ele nunca saiu de longe da família por mais de 2 dias. Então, não dá para você pensar em fazer um intercâmbio e sem considerar que essa distância, o quanto você é apegado. Outra, se virar sozinho, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, ah, que eu tenho uma infraestrutura, né? Na qual eu estou habituada e quando vai para o exterior, não tem. Você vai ter que se virar sozinha. Então, não muda tem a rotina, faxineira, né? não tem cozinheiro, não tem... Você vai ter que se virar sozinho, se adaptar à questão da alimentação também. Né? Então, tem gente que não se adapta à alimentação, porque é muito diferente. Então, alguém que sai do Brasil e resolve fazer um intercâmbio na Tailândia pode não se acostumar ou ter problemas diversos em relação à adaptação da comida. Então, assim, e esse planejamento que a Mi falou, ele é fundamental para você conhecer minimamente aquele país, o que ele te oferece, aonde você vai ficar, porque existem pessoas que falam assim, eu quero ir para os Estados Unidos, e aí só pensa em Nova York. Aí não sabe que existe, né, outros Exato. lugares que são Exatamente. muito menores. Acaba num estado flyby. Exatamente. Exato. Então, esse planejamento é fundamental e se conhecer, bato novamente nessa tecla, porque sem você ter esse conhecimento de que assim, eu vou ter que me virar sozinha, não são 2 dias, são meses, né? Fundamental. É diferente a questão da cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de tudo isso, né, Michele? A gente está Sim. falando da alimentação, a gente fala do jeito de tratamento, né? Por exemplo, as pessoas aqui no Brasil tendem a ser muito mais acolhedoras, muito mais receptivas. O toque, né? O Aqui toque. a gente encosta muito nas pessoas. Então, Né? na Europa, por exemplo, isso não existe, né? Nos Estados Unidos também, você não pode tocar numa pessoa. As pessoas acham estranho, não é assim. Então, você vai adquirindo as competências comportamentais, que isso também agrega muito depois para a vida, né? E ele só vai aprender estando lá, vivenciando essa experiência. Desde as temperaturas, alimento, forma de relacionamento, é muito rico, é uma experiência muito rica, mas tem que prestar atenção nisso. E essa experiência, ela conta para o momento de uma contratação, por exemplo, né? As empresas e os recrutadores, eles avaliam de que forma esse tipo de experiência? Eles olham para esse candidato, candidata, de uma maneira diferente e falam, opa, peraí, essa pessoa conseguiu se virar, essa pessoa tem uma vivência interessante, isso conta efetivamente? Conta. E eu quero só registrar que não vale para a Disney, tá? Porque as pessoas já falam, viagem internacional, conta a Disney? Não, Disney não conta. Mas para processos seletivos, pessoas que passaram ou fizeram o intercâmbio acadêmico ou o profissional, um dos dois, não importa.
porque algumas experiências vão ser muito semelhantes, do tipo se virar em situações inusitadas, se virar numa língua que você talvez não domine tão bem. Os perrengues que qualquer pessoa que vai para o exterior, trocar moeda, Exato. abrir conta em banco, como é que se vira no transporte público da cidade. Eu fiquei doente, o meu médico Eu ia fiquei atrás. doente, eu me lembro quando Medicamento e tudo então, isso. uma vez eu fiquei com um problema na vista lá no Canadá e não sabia o que que era. Demorei 2 dias para conseguir ajuda e a moça me falou assim: "É pink eyes, pink eyes". Mas você demora, mas você vai ficando safo, né, porque você vai buscando alternativas para resolver o seu problema numa situação completamente adversa à que você tem, porque aqui, né, no seu país de origem, você domina a língua, você tem uma rede de apoio que você pode, pedir ajuda, e quando o recrutador olha para uma pessoa que teve uma experiência no exterior como essa, de longo, né, longo prazo, pelo menos alguns meses, ele já entende que essa pessoa tem mais autonomia, deve ter adquirido um pouco mais de iniciativa, de proatividade, de saber lidar com situações de improviso. Então, isso conta, assim, é bem visto aos olhos dos recrutadores. Eu gostaria de complementar aqui a fala da minha amiga Adriana, porque a gente tem alguns exemplos de estudantes que voltaram de intercâmbio e conversaram comigo, e esse desenvolvimento dessas competências, às vezes está até no subconsciente deles, eles nem sabem o quanto eles desenvolveram na volta. Então, eu trago aqui alguns exemplos de estudantes que vieram conversar comigo e no momento de uma entrevista para trainee de algumas empresas multinacionais, eles falaram: Michele, quando eu contei que eu fiz esse intercâmbio, que eu fui para determinado lugar, as perguntas foram direcionadas a isso. E me fizeram tantas perguntas que nem eu mesmo sabia que eu saberia responder. Então, isso demonstra, né, o quanto eles crescem, né? É verdade, porque assim, às vezes a pessoa não percebe o quanto ela está desenvolvendo essas competências, essas soft skills. E assim, é na prática, você vai vivendo e internalizando e aplica na vida, mesmo sem ter tanta consciência. É muito legal. Exatamente. Queridas, finalizando a nossa conversa, eu queria efetivamente falar sobre o que a ESPM oferece de oportunidade de intercâmbio, né, para os estudantes aí de pós-graduação, mestrado e doutorado. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas oportunidades para a gente. Claro. As oportunidades, elas são um pouco diferentes do que a gente oferece para a graduação. Porque o intercâmbio é diferente, né? Na graduação eles podem escolher as disciplinas que eles querem cursar lá, e no mestrado e no pós, vai depender muito da pesquisa que eles estão fazendo aqui, se tem um professor de lá interessado na pesquisa. Então, é sempre uma conversa que a gente tem com os estudantes. Mas a gente tem diversas oportunidades. Então, daquelas parceiras que a gente tem para a graduação, e lá dentro do nosso site, posso falar aqui, que é um hot site, é intercâmbios, no plural, .espm.br. Lá em parcerias, está ali separado por país, o estudante olha ali quais são as universidades, se ele tiver interesse por alguma delas, é só agendar uma conversa com a gente precisa entender, né, para onde ele quer ir, a área que ele quer estudar, né, e a gente encontra sempre um perfil do outro lado para indicá-lo. Mas a gente está sempre aberto a ouvir o que eles precisam, né? Então, essa conversa aqui com Carreiras, primeiramente, né, e depois volta aqui para a gente. A gente tem algumas empresas também que trabalham esse estágio profissional, que aí é muito importante falar, porque eles dão todo o apoio. Então, não é só a vaga, pronto, vai para lá. Não, eles têm a mentoria, então tem uma preparação antes, né? Na própria ESPM, a gente tem uma especialista em interculturalidade, então é uma professora, que ela trabalha em interculturalidade, o doutorado dela é dentro dessa área, então ela faz um workshop. Antes da ida, trabalha ali expectativas, choque cultural, esses detalhes, né? Durante todo o programa, ela continua o contato com eles, além do International Office, com as questões mais burocráticas, mas ela está ali, né, com eles o tempo todo. E, no final, esse workshop, que eu achava que era super importante incluir, a gente tem já, que é o final, que é para eles compreenderem mesmo aquela autopercepção, né? Então, essa profissional ajuda e guia esses estudantes a entenderem o quanto eles desenvolveram todas essas competências, né? Mas a gente tem diversas oportunidades, como é muito específico para pós-graduação, aí é importante
conversar com a gente, né? Porque cada estudante dentro dessa área é único. Então, é uma conversa mesmo com cada um. Exatamente. Adriana, Michele, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por terem oferecido tanto tempo quanto conhecimento de vocês para a nossa audiência. Obrigada, Caio. É sempre um prazer. É um prazer estar aqui com a minha amiga também. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Eu fico por aqui, te vejo no próximo episódio.